Bom dia, amada igreja, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, mais uma manhã unidos e reunidos num só corpo e no mesmo Espírito do Espírito Santo de Cristo, que assim gerou a sua igreja em nosso coração, em nossa vida. Que a igreja somos cada um de nós, membros e células do corpo de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver grande ensino como temos tido e recebido da palavra todos os dias, que hoje está em 2 Timóteo 2, 25 e 26, dois versículos que fala profundamente quem nós devemos ser e como devemos agir. E como devemos também reagir a cada situação. Então, nesses dois versículos, nós começamos a ver a direção que precisamos receber e recebemos sempre da palavra de Deus. Devemos receber quando a gente precisa consultar, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é toda cheia de instrução, correção, ensino e repreensão na justa e reta justiça. Então aqui nós vemos já, depois de lermos e entendermos os procedimentos que devemos ter. Então ele diz assim nesses dois versículos: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e levando-o ao conhecimento da verdade, para assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. O que nós vemos aqui então? Que o apóstolo Paulo ele nos orienta depois desse encontro maravilhoso que ele teve com Jesus. Que Deus é o único que pode fazer a grande transformação e restauração na mente do homem, modificando o seu pensamento, a sua visão e a sua maneira de viver, receber um outro comportamento, receber um outro ensino. Então ele diz aqui, tanto para as pessoas que são cristãos, que estão nos ouvindo, como os não cristãos, como nós devemos nos comportar. Se é corrigir, é essa maneira. Se é orientar, tem a outra maneira. Se é exortar, tem outra maneira. Então aqui ele está usando corrigir. O corrigir ainda não está fazendo uma exortação. Ele está no início de toda a situação. Agora, se não tem uma obediência, não tem uma mudança de procedimento, aí tem que exortar. E exortar já entra numa outra esfera de um outro momento. Mas vamos nos dedicar a essa reflexão. Então, nós devemos corrigir qualquer tipo de pessoa, pela palavra de Deus, com mansidão, os que lhe opõem na esperança. Então, nós devemos corrigir com mansidão naquele que nos opõe. O ponto de visão deles é um, o nosso é outro. Então nós devemos com mansidão mostrar qual é o correto. E aonde está o corretíssimo de cada situação? Na palavra de Deus. Então a gente não corrige eles com ira, discórdia, mas com mansidão aos que lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento. Que Deus já sendo usado por ele, trabalhando pela palavra de Deus na mente daquela pessoa, nós já temos a esperança. Quando estamos falando a palavra de Deus para qualquer pessoa, que Deus já conceda a ele o arrependimento. Porque só Deus pode trazer ao homem a consciência de cada ato errado. E levando assim ao conhecimento da verdade, trazendo essa pessoa para aquilo que ela não via, para aquilo que é o correto, que agora ela vê. Por isso que fala ao arrependimento do que ela fez de errado e agora ao conhecimento da verdade. Voltando assim à sobriedade da mente. Porque o que a gente vê de interessante? Toda a palavra de Deus é lei para nós. Ensino, correção,
né? Advertência, exemplos, conselhos. A gente tem uma extensão maravilhosa do que a palavra de Deus nos traz, em sentido de todo o sistema que passa a vida daqueles que estão com Deus e sem Deus. Então tem o sistema da terra, que é Satanás e seus anjos que domina, e tem o reino de Deus, que não tem o seu sistema, mas tem o seu ministério na terra. Então, o ministério na terra, que é através do evangelho, ele quem ministra os corações, ele trabalha, ele faz mudar a visão e o pensamento, ele não oprime ninguém, como o sistema terreno. O sistema terreno, ele não ministra nada, ele dá ordem e imputa a verdade que está nele, mas não é a verdade, porque ele é mentiroso. Mas o ministério que o evangelho trabalha na mente humana é de conversão. Sair da falta de consciência, vir para o arrependimento. Do arrependimento ele vai ter um conhecimento e vai voltar à sua sobriedade. Falar realmente, os meus princípios estão sendo deixados para trás. E por que esse maravilhoso evangelho faz isso? Para que eles escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então, quando nós começamos a perceber o trabalho da carne, por isso que Jesus diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. A carne nunca vai ser responsável por construção. Ela nunca constrói nada. Porque ela não tem uma sabedoria para construir nada. A sabedoria dela é limitada, a sabedoria dela é para organizar, para criar sistema, para fechar a mente das pessoas e ficar presa somente naquilo que ela determinou. Ela só tem aquela maneira de viver, ela não ensina nada, por isso que a pessoa nunca ela é transformada, nunca ela evolui, nunca ela melhora, nunca ela é agradável. Porque a carne não tem esses sintomas, porque ela não é assim. A nascente dela já é morte, já é roubo e já é destruição. Então, é como Jesus fala, a boca fala, o coração está cheio. E como que nós vemos uma pessoa carnal? Pela boca dela. Porque a boca vai trazer o que ela pensa e o que ela tem dentro dela. Ela não é ela, mas é o que ela tem dentro dela. Porque ela, como Jesus diz na palavra, e Deus lindamente fala, fizemos a imagem e a nossa semelhança. Então o homem tem sim a característica e a semelhança de Deus dentro dele, só que ela está abafada, como se estivesse dentro de um quarto fechado uma pessoa. Ela está aprisionada, ela não consegue ter a legalidade de sair, porque a carne está ainda sucumbindo essa vida, não está deixando que ela tenha liberdade de ser a expressão de Cristo. Mas quando o Espírito Santo adentra dentro da vida dessa pessoa e ele faz morada, que somos o templo do Espírito Santo, acontece o contrário. A carne começa a ser mortificada, o Espírito Santo começa a ser vivificado em nossa vida. Até que, como nós vemos que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos dele. Porque o nosso espírito começa a perceber que hoje não temos mais o espírito de porco, né? Como se diz, mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a gente vê que tudo isso é armadilha do diabo mesmo, para arrastar a pessoa para longe da verdade de Deus. E por que às vezes, né, muitos cristãos olharão para outro cristão como inimigo? Mas eles não são inimigo. Eles ainda são carnais. A palavra deles ainda é inimigo do Espírito Santo, porque eles ainda estão vivendo na carne. Eles estão sendo iludidos pelo inimigo, que é o diabo, que é o pai, o autor, o mentor, o criador da carne. Eles são como eu e você, que uma vez nós também fomos cativos do pecado.
Nós vivíamos o seu cativeiro, até que o Espírito Santo veio até nós e nos libertou. E é assim que os cristãos precisam ver também os não crentes. Por isso que eles têm as atitudes que têm, por isso que eles fazem o que fazem, por isso que eles são como são. Porque o que tem dentro deles são os seus gerenciadores. São eles que definem o que deve fazer, falar, escolher e se comportar. Eles são perseguidos pelo diabo e apropriados pelas setas, dardos de Satanás. O reino das trevas apropriou essa alma. E eles estão vivendo num profundo cativeiro. Eles estão sob o poder do inimigo. Então nós temos que orar para que Deus abra a mente dessas vidas. Porque tem muitos prisioneiros cativos até dentro da igreja. Pessoas que vão dentro da igreja porque lá elas acham um ambiente confortável, um ambiente bom, tem uma boa música, tem uma boa conversa, tem um povo legal. Assim ele muitas vezes a gente ouve, mas não são ainda convertidos, não são salvos, não estão se preocupando com a sua salvação. Porque eles estão tão aprisionados que eles não conseguem ver. Ou porque eles são tão bons, porque eles são diferentes. E ore para que eles sintam a necessidade de conhecer Jesus Cristo. Ore para que eles respondam à mensagem do Evangelho. Pois a grande questão nossa é, será que realmente nós acreditamos que Deus pode fazer essa mudança? Porque a Bíblia diz que todos nascem de novo. Porque se nós realmente acreditamos nisso, significa que algum que não conhece Jesus Cristo, alguma pessoa, que não conhece, ele morre e vai para o inferno. Será que nós estamos se preocupando com isso? Será que realmente nós acreditamos que isso é verdade? Porque se nós acreditamos nisso, como que nós podemos ficar tão indiferente a essa realidade? Saber que a pessoa está indo para o inferno já aqui na terra. Olha a responsabilidade que está sobre a vida da igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Como que nós podemos ser tão indiferente a essa realidade que acontece debaixo dos nossos olhos dia a dia? Pois se nós somos os discípulos, nós temos que fazer dos outros também discípulos. Assim como Jesus veio e discipulou seus primeiros discípulos. Primeiro ele escolheu para caminhar com ele. E depois ele discipulou cada um deles na sua caminhada. Então, se nós estamos fazendo outros discípulos, que bênção. E a questão é saber se realmente os discípulos que Deus quer que sejamos está acontecendo no dia a dia, desde a hora que nós deitamos até a hora que nós levantamos pela manhã. Se nós já levantamos com a ideia de quem nós vamos discipular hoje, seja pelo Zap, seja pelo Face, seja pessoalmente, seja pelo um e-mail. E o que nós podemos fazer é orar para que eles saiam dessa rigidez espiritual e tentar ganhar pessoas cada dia mais para Cristo Jesus, ajudá-las a conhecer Jesus Cristo, ser transformada e começar a crescer espiritualmente. Essa é a nossa missão, é cumprir a missão que nós somos uma grande comissão. A igreja, ela foi formada para gerar igreja, que somos nós, não templos. A igreja, ela nasceu, ela foi gerada por Cristo Jesus em primeiro lugar, quando ele veio e anunciou o Evangelho. Porque até então anunciava-se a Torá, anunciava-se o Velho Testamento. É a palavra de Deus? Sim, claro. Tanto que Jesus cumpriu à risca tudo que nela estava escrito. Mas não tinha instituído ainda a igreja de Cristo. A igreja passou a vir
com o primeiro discípulo de Deus, que foi o seu filho unigênito. O primeiro discípulo de Deus foi Jesus Cristo. Ali autêntico, filho de Deus, em carne e osso, e começou a expor, a alimentar, a demonstrar, a ilustrar a palavra de Deus ao vivo e a cores. Então a nossa primeira igreja nasceu com a vinda de Cristo Jesus. E ele sempre relatou: é importante que eu vá para que ele venha, o Consolador, que venha libertar vocês do que estão vivendo, porque vocês estão aprendendo, vocês estão ouvindo, mas não são ainda capazes de compreender tudo o que eu vos digo. É preciso vir o Consolador para que mude e traga entendimento e que more em vocês, que edifique em vocês com a sua presença e com a palavra. Então, que esse versículo que hoje nós refletimos, que hoje nós meditamos, de tudo isso que nós vivenciamos nesse versículo, a gente vê que nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos ser coniventes com as situações, porque a igreja, se ela não for bem amparada pelo trabalho do Espírito Santo, sistemas do mundo começarão a ser infiltrados dentro dela. E nós vamos nos dispersar, e nós vamos sair fora do Evangelho, que é o caminho que nos leva diretamente ao Senhor. E ele deixou esse caminho aberto para nós, quando ele diz que ele é a porta, que aquele que passar por ele achará pastagem. E essa pastagem já começa quando nós compreendemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e hoje fomos transportados para o reino da luz. Então nós devemos corrigir, sim, com mansidão, mas devemos também pedir a Deus que quando nós fazemos essa exortação, essa correção, essa advertência, já orando na esperança que Deus tem todo o poder de trazer o arrependimento para essa pessoa e trazer ela ao conhecimento da verdade e que ela venha, sim, ter a sobriedade da verdade. Porque a gente vê, como eu citei agora há pouco, a palavra de Deus, ela é a instrução das leis do reino de Deus para nós. E às vezes a gente vê assim, né? Mas o que ela quer dizer? Ela está formando e te informando o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Agora, vendo o seguimento da lei terrena, da lei que existe debaixo do sol, ela também nos dá uma segurança, informando e formando para nós um caminho. Se você matar, você vai ser preso. Se você roubar, a mesma coisa, que são as 10 leis morais que Deus já deixou para o seu povo lá atrás. E que hoje também é liderança e cabeça para a sua igreja. Mas vamos supor uma pessoa que não conhece a Cristo, que ela não é salva, mas ela segue as leis que nós temos aqui debaixo do sol. Ela também vai ter uma vida calma, serena e tranquila. Porque ela não vai arrumar para si problemas. Por quê? Porque tem uma lei que a protege. Mas se ela sai fora dessa lei, essa mesma lei que a protege vai ser não virada contra ela. Ela também vai condenar. Porque se ela não está andando na lei, ela está contra a lei. Então a lei mesmo vai ser a sua punidora. A lei vai punir essa pessoa. Então a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não pune a gente. Ela faz um papel diferente. É através das leis que nós passamos a ver que fazemos errado, né? E que o pecado é que vai nos punir. Porque a consequência do pecado é morte. Como diz, o salário do pecado é a morte. Então, se nós andamos fora da lei de Cristo, as consequências vai vir para nós também. Por quê? Porque ela vai ser punidora. Ação maligna do pecado. Ele mesmo vai nos punir. Aqui debaixo do sol já é diferente.
Eles não vão ver como pecado, se você está desobedecendo. Eles vão ver como infratores, mas mesmo assim, a lei vai ser aplicada. Então, a gente vê que a lei é boa, ela é muito boa, mas ela não tem poder de salvação. Ela não tem poder de nos levar para o céu. Ela não tem poder de refrear os nossos maus pensamentos, as nossas más escolhas, as nossas más atitudes, a maldade que há dentro de nós. Ela não tem esse poder. Por isso que quando nós vemos a beleza desse evangelho que Cristo apresentou e trouxe para nós, esse evangelho tem o poder, através da ação maravilhosa do Espírito Santo que trabalham uniforme, na cumplicidade, para que o ser humano alcance a salvação, chegue na sobriedade da verdade, que Cristo Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e somente com Ele iremos passar a eternidade. Fica aqui essa reflexão para que possamos verificar quem nós temos sido, discípulos e discipuladores, ou apenas discípulos e meros ouvintes. Porque quem é discípulo genuíno da palavra, o Espírito Santo vai o tornar um discipulador. Porque a ação do Espírito Santo é essa: cada dia mais discipular para sermos discipulados por Ele, para discipularmos outros, para que todos cheguem ao conhecimento na verdade de Cristo Jesus. Um grande abraço, amada igreja. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Bom dia, amada igreja, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mais uma manhã unidos e reunidos num só corpo.